Dona Fátima. Vou pôr a senhora aqui na frente. A Dona Fátima e a Dona Edith. Eu vou pôr as duas aqui na frente, conversando. Tati, você também. Tem problema, Dona Edith, nós também estávamos conversando aqui, ó. Tá tudo em casa. Pode vir então, porque hoje falhou que a gente não... A gente pediu para alguém montar a caixa, mas o alguém não montou a caixa, então eu vou falar bem alto, tá? Mas se eu começar a falar baixo, vocês falam assim, mais alta. Eu aumento a voz, acho que dá para a gente ouvir. Que bom que a gente está aqui mais um pouco, né? Mais uma vez. E eu louvo a Deus por vocês terem vindo, louvo a Deus pela preciosa palavra de Deus que a gente pode se juntar para aprender, porque ela é sempre preciosa, sempre preciosa. Vamos orar para a gente começar, né? Então vem aqui orar. Pode soltar quando você quiser, ou só na hora, você sabe. Eu orar? Pode ser? Tá linda, né? Ai, meu Deus. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais este dia. Obrigado porque o Senhor cuidou da gente o tempo todo, o dia todo, Senhor. Tantos afazeres no trabalho, em casa, Senhor, com os filhos, marido, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqui o Senhor sustentou e como a gente almejou estar aqui hoje, Obrigada, Deus. Reunida com as minhas irmãs. Obrigada, Senhor. Obrigada por aquelas que não puderam estar também, Senhor, às vezes tantas atividades do dia a dia, mas o Senhor nos sustentou. Obrigada também pela vida da Lu, que se aprofunda dentro da Tua palavra, para trazer essa palavra para a gente, Senhor. Para nos lapidar também, para cuidar da gente. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, agradecida. Amém. Amém. Meninas, a gente está nessa corrida, né, estudando sobre os atributos de Deus. E eu queria começar lendo um pedacinho do Salmo 89, que fala assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a sua linhagem para sempre, e firmarei o seu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos, pois quem nos céus pode comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos que o rodeiam. Ó Senhor dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Um parênteses aqui. Davi, né, escrevendo isso muito antes. E é por isso que quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos abrem o olho desse tamanho e falam, verdadeiramente este é Filho de Deus, porque eles já sabiam que só o poderoso era capaz de acalmar as tempestades. Entendem a importância da gente conhecer a palavra de Deus para reconhecer o Senhor naquilo que Ele faz? Voltando aqui, ó. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com teu braço forte e dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Criaste o norte, o sul, o Tabor e o Hermon, montes bem grandes, né? Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua direita. Ele vai seguindo ele fala, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a andar na luz. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Eu queria começar com esse salmo, porque a gente está no projeto de ler a Bíblia o ano inteiro,
E nós estamos nos Salmos, né? E porque os Salmos, eles têm essa peculiaridade tão especial, eles mexem com o nosso coração. Os Salmos nos ensinam como levar a Deus os nossos sentimentos mais bagunçados às vezes e mais tristes às vezes, de maneira santa, de maneira que não vire uma reclamação, uma murmuração. Os Salmos nos fazem lembrar da grandeza de Deus, de que Ele é o que acalma as tempestades, de que Ele é o que governa os tronos e de que feliz é o povo que anda na sua presença. E se você parou de ler a Bíblia, pega o seu salmo e segue com a gente. Vamos continuar até Apocalipse, porque é precioso demais. Para mim tem sido. Esses dias têm sido agitados para mim. E aí eu estou levantando meia hora mais cedo, porque senão não dá tempo para ler. E a gente está nos Salmos. E toda vez que eu fecho a minha Bíblia de manhã para dar o play no dia, né? Eu falo, Senhor, muito obrigada. Porque viver o dia, depois que a gente contempla esse Deus desse tamanho e fala, esse aqui é o meu, faz a gente passar o dia de outra maneira. E perde quem não anda na sua presença. Perde quem não anda na sua presença, né? Então eu queria começar com esse salmo, porque a gente está falando do Deus incomparável e o salmo falou bem sobre isso, e lembrar vocês disso, né? Perde quem não anda na sua presença. Vamos lá. A gente está nesse livro, Incomparável e Renovadas, né? 2 livros, e eles estão trazendo para nós os atributos de Deus. E é lógico que é tudo dentro daquilo que a palavra revelou, porque o Senhor, esse grande que governa todas as coisas, que tem o céu e o mar nas mãos, ele é muito maior do que o que a gente sabe dele. E a gente só sabe dele aquilo que ele quis que a gente soubesse dele. Mas isso não quer dizer que ele é só desse tamanho, que já seria muita coisa. Mas ele é muito além do que está revelado na palavra de Deus, né? Então a gente já viu que somente Deus é infinito, porque todas nós temos um começo e um fim, Deus não. A gente já viu que ele é incompreensível, não no sentido de ruim da palavra, mas Deus é incompreensível no sentido de que a minha mente humana nunca vai ser capaz de entender tudo que ele faz, por que ele faz, quando ele faz, se realmente é o melhor. Ele está além da capacidade do nosso processamento aqui, traduzir tudo que ele é. Ele é autoexistente, nós não, né? Nada criou Deus, nada criou Deus. A Bíblia fala que no princípio ele já era, no fim ele já era autoexistente, autossuficiente, bem diferente da gente. Deus basta a si mesmo. E é por isso, irmãs, que eu preciso me lembrar que ele é autossuficiente quando eu vejo essas exortações de anda na minha presença, porque quem precisa da presença de Deus sou eu, ele não precisa da minha, ele é autossuficiente. Mas ele sabe que que eu não vivo bem longe dele, né? E às vezes a gente é tão tolo, porque a gente sabe disso, mas vive como se não soubesse, porque não para buscar a presença de Deus. Ele é eterno, a gente vai ver isso hoje. Deus é também, e quer que eu seja santo, né? O primeiro, e Deus é santo, isso é o que rege todas as coisas, porque significa que na santidade dele habita uma perfeição plena, né? Então, quando ele é justo com perfeição plena. Quando ele é amoroso com perfeição plena, porque nele não tem mancha, não tem falha, e ele é totalmente santo. Mas ele também quer que a gente seja. Sede santos, porque eu sou santo, já vimos isso. Ele é amoroso. E ele quer que eu seja, que nós sejamos. A expressão máxima do amor de Deus, a gente viu que Deus ele não amou e falou, eu amo vocês, que pena que vocês pecaram, sinto muito, Adão. Já era para tu, já pensou? Mas a Bíblia fala não, que Deus amou e aí ele agiu nesse amor, né? Espera que a gente faça assim. Deus é bom, ainda que a minha mente não entenda sempre essa verdade. A Bíblia fala que ele é bom e bom com perfeição total, né? Porque não tem mancha nesse caráter de bondade. Deus é justo, a Mônica falou no último encontro, justo com perfeição total, ainda que muitas vezes a gente é levada a considerar Deus injusto quando a gente vê, às vezes, uma morte de uma criança e algo que a nossa mente fala, isso não é justo.
Precisamos ter temor de Deus para julgar as ações de Deus, porque nós não compreendemos, né? E hoje a gente vai ver que Ele é misericordioso. Eu vou começar pelo eterno. Nós não somos eternas, né? Vocês já sabem disso, óbvio. Pelo menos não nesse lado da vida. Não nesse lado da vida, não somos eternas. Habitamos um espaço de o quê? 70, 90, Dona Ana aí com seus 96, seu Siqueira que chegou nos 100. Esses dias a gente fez o óbito de uma senhora do Embaú com 104. Mas difícil passar muito disso, né? A gente é limitado nisso. E cada época que uma pessoa vive, acaba que de uma maneira bem sutil molda aquilo que ela considera importante, aquilo que ela entende como certo, errado. E a gente sabe que isso é um pouco normal, né? Quer ver alguns exemplos disso? A autora cita a tatuagem. Na época dos meus pais, talvez da Dona Sara, né? Meu pai fala, se visse alguém tatuado, era um ex-presidiário. Porque ninguém contrataria alguém tatuado, porque é algo que a gente associava a isso. Hoje a gente sabe, não estou fazendo apologia à tatuagem, tá, Mariana? Se sua mãe me mata. Mas hoje a gente sabe que a tatuagem já não tem mais essa conotação. A gente não julga alguém de ex-presidiário porque vê a pessoa tatuada. Mesmo que às vezes a gente veja esse pessoal verde, né? Que parece assim, gente meio crocodilo já, de tão verde. Esses dias eu atendi um rapaz que ele estava tatuado aqui, ó. Não é? Falei, meio crocodilo, mas hoje em dia não é mais sinônimo de ex-presidiário. A gente sabe que é gosto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Cabelo comprido para homem, né? Eu acho que na minha adolescência, se eu chegasse em casa com o Valtinho de cabelo comprido, meu pai não ia olhar na cara dele. Hoje a gente já sabe que isso já não tem essa conotação mais tão estranha, as coisas mudam, entendeu o que eu estou falando? As coisas vão mudando, porque a gente é moldada pelo tempo, mas Deus não. Deus, quando Ele fala de si mesmo na Bíblia, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, né? E por que Ele usa essa expressão, alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego? Então Ele quer dizer, eu dou início às coisas, eu dou fim às coisas, eu não passo pelo tempo. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, né? Eterno, eterno. Ele é o Deus que decreta as estações e o tempo, mas que não é limitado por elas. Ele é livre para agir dentro do tempo como Ele quer. Ele é, ao mesmo tempo, o Deus do passado, das histórias que a gente vê na Bíblia, o Deus do presente, que fala comigo de manhã quando eu abro a minha Bíblia, e o Deus do futuro, que já sabe o que vai acontecer com os meus filhos quando eu me preocupo, né? Quem nunca se parou pensando, o que será que meus filhos vão trabalhar para se sustentar com essa IA? Mas Ele está lá já, Ele é esse, que também já sabe o que vai acontecer, e isso tem que trazer paz ao nosso coração. Ele é livre para agir como Ele quer. O passado, para Deus, não representa uma oportunidade perdida. Ele não olha para o passado e fala, podia ter feito melhor, vacilei, esqueci. Não, Deus não tem isso. Deus não olha para o presente como uma ansiedade. Nossa, a Tássia está lá, calma. Anjo, não fala comigo agora, eu estou resolvendo um negócio aqui. Deus não é ansioso com o presente. E Deus não é incerto com o futuro, porque Ele sabe de tudo. Ele governa sobre o tempo. E ainda, além de tudo isso, né? A Bíblia diz que as ações de Deus, elas acontecem no tempo certo. Porque Eclesiastes 3:1 fala, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso também tem que acalmar a gente. Deus tem um tempo certo para cada propósito dele, não para cada coisa que eu quero fazer. Para cada propósito dele. E aí Eclesiastes vai trazer aquela lista que a gente já conhece, né? Tempo de falar, tempo de calar, tempo de ouvir, tempo. Ele é organizado com o tempo. Isso não é problema para ele, ele é eterno. O problema somos nós, porque nós queremos opinar sobre o tempo. Então, o tempo de curar é sempre que o meu filho está doente. Então, meu filho está doente, Senhor, cura ele agora. O tempo de calar é sempre que eu já acabei de falar a minha opinião.
Acabei, então agora o tempo de calar chegou. A gente quer dar nome ao tempo. O tempo de morrer para nós é na velhice, e por isso que a gente se escandaliza quando Deus permite que crianças morram. Quando na verdade a Bíblia fala que todo o fôlego de vida pertence a Ele. Ele fala, tudo que existe é meu. Então, se tudo que existe é meu, se todo o fôlego de vida é de Deus, quem vai dizer que Ele foi injusto porque Ele tirou o fôlego de vida que Ele deu? Não é assim. Nós não podemos e não conseguiremos governar sobre o tempo de Deus. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Vamos lá. E a gente vai vendo pelo decorrer da Bíblia, né, com Abraão, com Paulo, com Daniel, com Jó, quem está lendo a Bíblia toda já passou por essas histórias esse ano, e a gente vê que quando o assunto é tempo, a gente não consegue entender tudo. Por que será que Abraão teve que esperar 25 anos para nascer Isaac? Já pensaram? Deus chega para Abraão e fala, você vai ser abençoado, você vai ser o pai de muitas nações, eu vou vir, a sua mulher, senhorinha, estéril, vai ter um filho. Isso levou 25 anos. A gente não entende, a nossa cabeça não entende. A nossa cabeça não entende por que Paulo era perseguidor de cristãos e depois se converte. Por que Deus não converteu esse homem logo? Por que Deus não poupou o sofrimento de tanto cristão que ele arrastou para a cadeia? A gente não entende. Mas não tem a ver sobre o nosso entendimento, tem a ver sobre os propósitos dele, porque a Bíblia diz que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, e não é o meu propósito, é o dele. A gente vê histórias na Bíblia como a de Jó, e a gente não entende por que Deus permitiu o sofrimento daquele homem que Deus mesmo declara íntegro, o mais íntegro de toda a terra, não é assim que Deus fala de Jó? E ele permitiu o sofrimento por muito tempo. Porque o tempo não é delimitado por mim nem por você, a gente não vai conseguir compreender tudo, mas eu tenho que crer que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nós esperamos que Ele faça tudo ficar bom no nosso tempo, mas é Ele que determina o início e é Ele que age de acordo com seus propósitos. Cada sofrimento ou mal será por Deus redimido para o bem, porque se chegou até nós é porque Ele permitiu, e Ele tem um propósito eterno. Eterno. Tornar o feio em belo pode levar mais que uma vida. Talvez a gente vá para o túmulo sem ver a solução, sem ver uma justiça, sem ver a conversão de alguém por quem a gente orou. Mas não quer dizer que isso não vai acontecer, não quer dizer que Deus se esqueceu só porque eu parei de ver, porque Ele é eterno, Ele vai cumprir esse propósito. Nós temos que encontrar paz nessa verdade. Nós que somos do ontem, não conseguiremos compreender o tempo daquele que transcende o ontem, o hoje e amanhã, mas nós podemos confiar na sabedoria de quem sabe todas as coisas. Então, se a gente não consegue governar o tempo, e se Deus não vai agir de acordo com o meu propósito, mas de acordo com o dele, o livro, a Jane dá 3 dicas, então. Quando a gente pensar em eternidade e tempo, ela falou, e eu achei bem importante, ela disse, primeiro, deixe o passado para trás. A gente se apega ao passado com 2 sentimentos, né? Um deles é aquela nostalgia excessiva. Sabe aquele misto de amargura e ressentimento quando a única fase que prestou foi aquela. Então, era bom quando as crianças eram pequenas, porque agora que eles são adolescentes, só me dão trabalho. Ainda falei isso hoje, ó. Hoje eu falei pra minha amiga lá no trabalho, que saudade do tempo que uma chinelada resolvia. Porque tem hora, Cristian, que a gente não usa mais a chinelada, mas ela parecia que era melhor. É, vai chegar. Acredite em mim, você vai ter saudade da chinelada. A gente fica se apegando nisso. Não, era bom quando eu tinha aquela outra vida, era bom no outro emprego. Não, prestava quando a gente estava naquela casa. Não. E a gente vai se apegando a isso. E a Jane dá um nome para isso que eu achei bem interessante. Ela chama de ingratidão. Porque quando a gente só enxerga o bom lá atrás, é porque a gente parou já de ver que Deus está sendo bom hoje. A gente parou de ver. Ou então a gente olha lá para trás e a gente só enxerga um remorso. Por que eu não fiz aquele concurso? Por que eu não estudei 2 horas a mais e passei um pouco mais? Por que eu não
perdi aquele ônibus? Por que eu não aceitei aquele pedido de casamento? Minha vida teria sido outra. Por quê? Porque e a gente vai olhando para trás e sonhando com aquela vida que a gente não teve. Como será que poderia ser essa? Quem nunca se pegou perguntando assim? Mas a gente esquece que aquele Deus que a gente leu lá no comecinho, no Salmo 89, é o Deus que governa. Ele é o Deus que governa. E o Salmo, acho que 30... Daqui a pouco eu acho, falo para vocês. Fala assim, eu é que governo o seu futuro. É Deus, gente. É Deus. Essa questão do Deus incompreensível atinge o livre-arbítrio que a gente tem, que a Bíblia fala que a gente tem, e a soberania de Deus, que é assunto de outro capítulo, a soberania de Deus naquilo que Ele governa, naquilo que eu posso escolher, quando é que essa balança vai para um lado, vai para o outro, que linha que é essa? É muito incompreensível, a gente não tem HD para processar essa informação, mas a gente consegue crer no Deus que governa e que sabe o que deveria ser melhor. Tem uma frase de Spurgeon que está na minha Bíblia, eu gosto muito de voltar nela sempre, fala assim, com relação ao tempo e as decisões que a gente toma no passado. Se houvesse qualquer outra circunstância que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que a que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Isso tem que trazer paz para nós, né? Porque o Deus que a gente viu, que governa tudo, governa as decisões da minha vida também e usa para o seu propósito. Mesmo que essas decisões às vezes tragam uns calos, às vezes uns choros, umas dores, tudo faz parte do propósito eterno, porque Eclesiastes disse que nada vai fugir do propósito eterno dele. Nada vai. Isso traz paz ao nosso coração. E o remorso, ele amarga a vida. Ele também é ingratidão. Quando a gente olha para o passado, não estou falando que a gente não pode ter saudade, né? É ótimo quando o Google manda aquelas fotos de 1000 anos, né, Dulce? Outro dia apareceu uma dos nossos filhos abraçadinhos na escola, eu acho que nem dente eles tinham. O Enzo e o Douglas. É ótimo ver isso. É ótimo ver isso, mas isso tem que gerar em nós uma gratidão. Senhor, nossa, que tempo bom. Não uma ingratidão de só esse tempo prestava. Oh, olha agora, e a gente começa a reclamar. Então deixa o passado para trás. Deixa o futuro no futuro, porque a gente adora cobiçar o próximo. Então a criança está engatinhando, ai, não vejo a hora dele andar. Ele começa a andar, ai, não vejo a hora desse menino ir para a escola, para eu ter sossego. Não vejo, a gente parece que para de viver hoje e sonha. Só presta o amanhã. Então a gente faz 50 anos, não vejo a hora de eu me aposentar. Vai ser bom lá. Vai ser bom lá. É assim. A gente é assim. A gente quer viver sempre a próxima fase. E esse anseio exagerado, a Jane Wilkin também chama de ingratidão. A gente para de ver que Deus está sendo bom hoje, porque a gente quer demais, Ou então, a gente olha para o futuro e o coração gela. E se eu adoecer? E se meu marido perder o emprego? E se a minha mãe morrer? E se? E às vezes a gente começa a se consumir com coisas que talvez nunca aconteçam, ou que ainda que aconteçam, estão debaixo do propósito eterno do Deus que tudo governa. E se a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, tentar viver o problema de amanhã com a misericórdia de hoje não fecha a conta, porque a misericórdia de hoje veio para hoje, então você vai ficar no negativo, é pesado e não resolve. Jesus ensina em Mateus 36, 33, né, esse é famoso, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, e os versículos de cima, falam que essas outras coisas é porque eles estavam falando o que vamos vestir, o que vamos comer. Essas coisas vão ser acrescentadas. É como se Deus dissesse assim, o futuro está comigo, acalma o seu coração. Como diria a Lília, né, dona Sara? Karma o coco. Acalma o coração, o futuro está comigo. Como a gente precisa lembrar disso, até porque quem consegue, né, não marquei esse versículo aqui, mas quem, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado, um pedaço pequeno ao curso da sua vida, a gente não consegue. A gente consegue ficar doente, arrumar uma gastrite, de ansiedade, mas resolver, não consegue.
Então, se o passado tem que ficar para trás, se o futuro a Deus pertence, o que a gente tem que fazer hoje? Viver o hoje. Viver o hoje. Isso fala muito comigo. Eu sou acelerada. Eu sou acelerada. Eu sou muito acelerada. E estudar sobre isso sacudiu meu coração, porque às vezes a gente, em nome da casa, comida e roupa lavada, quintal limpo, cachorro, a gente às vezes atropela os mais importantes da nossa vida, né? Que é aqueles que Deus deu pra gente cuidar o dia todo, marido e filhos. Porque a gente está legitimamente muito ocupado, porque se a gente não fizer comida, ninguém come, se a gente não lavar roupa, ninguém veste. E eu preciso parar para viver o hoje. E a Jane fala, 2 perigos do presente são preguiça e superocupação. Porque a superocupada, e esse foi um tapa na minha cara, ela não sabe organizar o dia. Ela pensa que o dia tem 40 horas, então ela levanta de manhã com uma lista de coisas para fazer que ela não vai dar conta, então ela vai passar o dia correndo. E ela vai terminar o dia exausta. Isso é o que Deus tem para nós? Normalmente essa pessoa corre tanto que ela faz tudo que é urgente, mas ela não para ler a palavra de Deus, porque Deus eu posso resolver amanhã. A Bíblia eu posso ler amanhã. Amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo. E é um perigo, é um perigo, é um perigo. E o preguiçoso já é o contrário, né? Ele ama o sofá. Carol, ele ama o sofá. Então ele enrola. O preguiçoso não percebe que o tempo que Deus dá para nós é algo precioso que ele vai pedir conta. Então o preguiçoso se atrasa, o preguiçoso enrola, ele adia, ele vive com desculpas. Ele não lê a Bíblia hoje não, porque tá bom aqui, é amanhã, né? Amanhã eu começo. Amanhã eu começo, amanhã eu começo. Preguiça, preguiça. E aí o Salmo 90 diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Como a gente precisa, irmãs. Que Deus acalme a gente, nos ensine a contar os dias e ver realmente que cada dia é muito precioso e eu preciso viver ele com sabedoria. Cada dia. Porque se Deus está dando fôlego de vida para mim, ainda é porque ele não resolveu tirar, então porque ainda tem algo de propósito eterno para mim e para vocês aqui, não é, dona Sara? Porque o dia que Deus falar cumpriu o propósito eterno, ele fecha a mangueirinha do fôlego de vida. Ele fecha, porque só ele fecha e só ele abre. É ele. E a Jane, eu não sei se eu já mostrei para vocês, ela é nova. Ela é nova, ela deve ter a minha idade, ela é nova. A carinha dela aqui, ó. Esse livro tem uns 4 anos, ela é realmente muito nova. Ela conta aqui, com relação ao tempo, que ela estava grávida do 3º filho. O caçula tinha 6 meses e ela recebe uma ligação do hospital dizendo que o exame dela deu positivo. Sim, ela estava com um câncer de pele no abdômen. Grávida de 6 meses, deixa eu ver se eu estou errando aqui. Grávida de 6 meses do 3º filho, isso mesmo. E o câncer era aqui, ó. E ela diz que você vive diferente o presente depois que uma notícia dessa chega para você. Porque, embora nenhuma de nós saiba até quando vai viver, parece que a gente para pensar melhor quando a gente toma uma sacudida dessa. Quando parece que essa validade está chegando. Vivemos diferente, ela diz, quando consideramos o futuro como um lugar que iremos, se Deus quiser. Então, o marido que eu tenho na minha casa eu posso ter hoje, eu posso não ter amanhã, o filho que está no sofá deitado, que eu tenho que passar, que eu passo correndo, eu preciso parar, agarrar, cheirar, ver que tá fedido, tudo bem, e seguir, porque o hoje que eu tenho hoje, eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu não sei se eu vou ter amanhã. Cada dia que ele dá é um presente imerecido, porque eles vão acabar. E Moisés termina o mesmo Salmo 90, que eu li no comecinho, ensina-nos a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ele termina assim no versículo 17: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós, Senhor, as obras das nossas mãos. Sim, consolida as obras das nossas mãos. Ela diz que aqui o salmista está dizendo, Senhor, então já que é breve, já que só o Senhor sabe, me dá sabedoria para viver e faz prosperar isso que eu posso fazer. Faz virar sólido aquilo que a minha mão trabalha, não me deixa viver com coisa inútil. Faz com que eu gaste meu dia naquilo que tem valor
E o que é que tem valor nessa vida? Gente. Os únicos investimentos que têm uma importância eterna é aquilo que a gente consegue marcar na vida umas das outras, uns dos outros. É isso que vai durar para sempre quando a gente for. Porque o chão que a gente limpou vai sujar de novo, a comida que a gente fez vai acabar. Mas aquilo que a gente produziu umas nos corações das outras e daqueles que Deus dá para o nosso dia a dia, isso pode ser eterno. Isso pode ser eterno. Então esse é um chamado para cada uma de nós, né? Que a gente use o tempo nosso, que não é eterno desse lado da vida, para fazer algo que vai ter valor para a eternidade. Ser é muito mais do que ter. Nos ajuda Deus a viver bem o hoje. Faz prosperar as obras das nossas mãos. Então esse é o que eu queria compartilhar com vocês, que falou muito comigo esses dias sobre Deus eterno. Deus eterno. E eu não, né? Eu não. E a misericórdia, que é um atributo que Deus tem, que Ele também quer que eu seja, a Jane Wilke fala das trigêmeas no livro, né? As trigêmeas, elas não são univitelinas, elas são de placentas diferentes, não são idênticas, mas elas andam agarradinhas na Bíblia. É a justiça, a misericórdia e a graça. Então sempre que a gente vê esses nomes aparecendo na Bíblia, eles aparecem juntos, a justiça, a misericórdia e a graça. E foi interessante porque no último encontro a Mônica falou sobre justiça e no meio assim do estudo ela falou assim comigo, tem alguma coisa errada nesse estudo porque parece que ele não termina, parece que a Jane não conclui, mas eu já estava estudando a misericórdia, né, então eu já tinha lido o começo da misericórdia, falei, realmente ela não conclui porque ela diz que a gente só termina de falar de justiça quando a gente entende a justiça, a misericórdia e a graça, porque elas andam grudadas. Isso eu achei bem interessante, né? Deus é totalmente misericordioso. Êxodo 34 é aquela passagem onde Moisés fala, Senhor, me deixa te ver. Quem nunca orou assim, né? Senhor, me deixa te ver. Uma vez eu ouvi um pastor que disse que, eu não sei de onde ele tirou isso, não estou criticando, tá? Porque ele estudou mais que eu. Mas ele disse que no entendimento dele, a gente não veria nós não veremos a face de Deus na eternidade, no entendimento dele. Não estou criticando, tá? Não estudei profundamente para debater esse assunto. Ele diz que, no entendimento dele, nós não veremos a face de Deus. Eu nunca esqueci essa frase, eu era solteira ainda. Isso me chocou muito, porque eu falei, Deus, não. Porque o anseio da minha alma é chegar na eternidade e abraçar o meu Senhor. Como assim eu não vou ver? Como assim eu não vou ver? E eu falava, Senhor, então eu posso pelo menos agarrar os teus pés? Porque é realmente um anseio da minha alma, gente. Poder chegar e falar, Senhor, o Senhor me trouxe aqui. O Senhor me trouxe. E aí Moisés, ele pede a Deus, né? Aquele frouxo, né? A gente sabe, Moisés começa o livro frouxo, Senhor, eu não, manda outro. E aí Deus vai mostrando para ele que ele é Deus, e aí mar que abre, e cajado que vira cobra, e tudo que a gente já sabe do livro de Êxodo. Então Deus, uma hora Moisés fala, Senhor, me deixa te ver, e ele fala, você não pode me ver, porque homem nenhum viu a Deus e continuou vivo, né? Mas eu vou passar, Moisés, você vai ficar de costas. E eu vou passar, e quando eu passar na brecha da rocha, você vai ver um nadinha de mim. Essa é a passagem, e nessa passagem Deus fala assim de si mesmo. A descrição que ele dá de si mesmo. Senhor, Senhor, ele não está clamando, ele está afirmando, desculpa, ele fala, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então ele fala que ele é compassivo e misericordioso, ele é paciente, ele é cheio de amor, ele é cheio de fidelidade, ele mantém o seu amor a milhares, perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. Eu já era bem grandinho quando eu entendi que é por causa dessa frase que Jesus morreu. Porque Deus resolveu nos amar com essa misericórdia, paciência, amor, fidelidade, compassivo. Ele resolveu nos amar. Mas ele também disse de si mesmo que ele não deixa de punir o culpado.
E por isso que o pecado do homem tinha que ser pago. Tinha que ser pago. Por isso Jesus morreu. Para satisfazer, então quando a gente canta sobre isso, né? Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus. É essa justiça, porque Deus disse de si mesmo que ele ia cobrar o culpado. Ele ia cobrar o culpado. E aí é por isso que a justiça anda com a misericórdia. Qual é a justiça de Deus? O pecado tem que ser pago. Quem pagou? Jesus. E é por isso que a gente recebe a misericórdia. É por isso que a gente recebe a misericórdia. É por isso que a gente não morre e tem a chance da vida eterna, é a misericórdia. A graça é do próximo, não vou falar dela hoje, a gente está na misericórdia. Mas se a gente ainda está respirando, cheio de pecado como nós somos, é porque todas nós recebemos misericórdia. Ninguém foi fuzilado assim que nasceu, recebemos misericórdia. Recebemos misericórdia. Romanos 9,15 também diz assim, Deus fala de si mesmo. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Irmãs, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O Senhor não deve misericórdia, compaixão, salvação, amor para ninguém. Um dia alguém me falou assim, eu não entendo esse negócio de salvação, porque Efésios diz que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, a gente sabe que esse versículo está lá, aqueles a quem ele iria salvar. Isso não é justo, isso não é justo. Como que Deus escolhe uns e não escolhe os outros? Irmãs, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso não ofende a justiça de Deus. Ele perdoa a maldade e o pecado de quem ele quiser. De quem ele quiser. De quem ele quiser. Você tem que trazer temor no nosso coração, joelho dobrado, e falar, Senhor, eu te agradeço, mas isso teve um preço, isso não pode me fazer sem vergonha. Porque ele é rico em misericórdia e compassivo e cheio de paciência, daí eu posso sair pecando atropelado, porque ele é rico de misericórdia e de paciência. Ele tem de quem ele quiser, mas ele também é justo. E a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. Terrível coisa cair na ira do Deus vivo. Então, nosso chamado ainda é para viver uma vida de santidade, mesmo com a misericórdia. Mesmo com a misericórdia. Ele não é obrigado a demonstrar misericórdia. E o Velho Testamento fala em misericórdia muito mais do que o Novo Testamento. Assim, ela conta o número de palavras, eu não coloquei aqui, muito mais. Muito mais, e a gente vai lendo a história do povo de Israel, a gente vê que misericórdia aparece em outdoor, né? A maneira como eles iam lidando e o Senhor cuidando, e eles iam... Parecia que o Senhor saía para respirar 2 ares, eles já tinham feito um bezerro. 3 ares já apareciam com uma estátua para Astarote e para Dagon e para não sei quem. Era impressionante. E a gente vê tanta misericórdia no Velho Testamento. Mas quando chega o Novo Testamento, eu achei lindo que a Jane colocou uma frase assim, no Novo Testamento, a misericórdia ganha um nome. Ela aparece com o nome de Cristo. Cristo, o Novo Testamento, Deus, que é rico em misericórdia, está em Efésios 2, pelo seu grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo. Deus dá o seu ato maior de misericórdia, Cristo nasce para cumprir o plano de redenção. A misericórdia em ação, a misericórdia em ação. E é por isso que quando a gente lê 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, termine comigo para a gente não dormir, estamos todos com sono, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ela diz, por que será que esse texto fala, Ele é fiel e justo, não fala, Ele é fiel e misericordioso? Ué, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, por que Ele não é fiel e misericordioso aqui? Ele tem que ser justo, ela explica. Porque Cristo já pagou o preço do nosso pecado, Cristo já satisfez a justiça de Deus, e é por causa desse está pago, está consumado, que a gente sabe que Ele falou que Deus pode vir com misericórdia no nosso pecado. Porque Ele está pago. A resposta é Cristo.
Misericórdia e justiça são um retrato da nossa salvação. A justiça do que pagou, a misericórdia, porque está pago, ele derrama sobre nós. A graça, então, que é do próximo assunto, é eu não gosto de chantilly, é o marshmallow desse bolo. É a graça. Vai ficar para o próximo mês. É a graça, é a graça. É a graça. Gente, eu não consigo entender alguém que conhece a Deus e não se rende a Deus. Não consigo entender alguém que entende esse amor de justiça, misericórdia e graça e não se render. Eu não consigo entender alguém que acha que tomar as suas próprias decisões segundo o seu nariz indica, acha que é melhor, mais sábio, vai dar mais certo do que seguir as orientações desse Deus. Parênteses, né? Que nem tá aqui isso aqui. A misericórdia que a gente recebeu de Deus, já tô acabando, ela precisa mudar a maneira como a gente vive. Porque se ele é misericordioso e ele quer que eu seja também, isso tem que aparecer de alguma forma. Isso tem que aparecer de alguma forma. A misericórdia precisa ser vista como uma prática na vida dos outros. Então significa aliviar o sofrimento físico e espiritual de quem está ao meu redor. Tem gente que faz isso com excelência. Conheço gente assim. Conheço gente assim que se oferece para levar pessoas no hospital. Eu conheço gente assim que tem o dom da misericórdia mesmo, de uma maneira que a pessoa nem sente, ela já está querendo ajudar, ela já está se oferecendo. Mas isso é um chamado para todas nós, aliviar o sofrimento. Misericórdia significa perdoar como fomos perdoadas. 70 vezes 7. Em vista da grande misericórdia que recebemos de Deus, nós sacrificamos a amargura, a dor de uma injustiça ou rejeição, para estender perdão, porque Cristo fez assim para mim. E ela fala uma coisa muito legal aqui, que o perdão e a misericórdia não significam que a gente vai se colocar em perigo. Então, exercer perdão e misericórdia não é algo que eu vou dizer para uma mulher que apanha, por exemplo, do seu marido, perdoa e tenha misericórdia. Não é isso que a Bíblia ensina. Se eu tenho um relacionamento com alguém, e pode ser casamento, às vezes no trabalho, que é uma pessoa que agride, que maltrata, eu vou perdoar? Vou. Mas isso não significa que eu vou me expor toda hora a uma grosseria, a uma violência. É diferente, a Bíblia não está pondo ninguém em perigo, está nos ensinando a perdoar. Mas isso também exige sabedoria. Quando estamos diante de alguém que insiste em nos ofender ou machucar, nós precisamos colocar limites, isso é sabedoria. A misericórdia não exige submissão ao abuso, seja espiritual, seja emocional, verbal ou físico. Acho que ficou claro isso, né? Então não é em nome do perdoar 70 vezes 7 que alguém vai viver em casa sobre abuso ou violência. Isso não tem nada a ver com isso, né? Acho que ficou claro. Acho que ficou claro. Somos felizes porque já recebemos misericórdia. E Mateus 5 traz uma promessa muito boa. Felizes serão os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, Deus já nos deu, a misericórdia já está com o tanque cheio nas nossas costas, mas a Bíblia ainda diz que se eu for misericordiosa, eu ainda vou ser agraciada por Deus com mais misericórdia. Mais misericórdia. Cercados, né? Pela misericórdia. Cercados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5, 7. Vamos ficar em pé para orar? Então hoje nós vimos nossa relação com o tempo, ter sabedoria para viver, porque não somos eternas, e nossa relação com a misericórdia. Recebemos um tanque cheio e precisamos distribuir, né, misericórdia por onde a gente passar. E esse é o que a gente tinha para conversar hoje. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês como falou com o meu. E que tudo isso traga para nós mais segurança nesse Deus que a gente leu no começo. Esse que governa os mares, esse que diz, o céu é meu, a terra é minha. Que não dorme, que não se atrasa, que não cochila. Irmãs, esse é o nosso Deus. Vamos orar em duplas? Pode ser hoje, para ficar diferente? Mário, acho que pode encerrar.